Olá, eu sou a Rebeca, uma das pastoras da CB Vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Hangar 365. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jeremias 40 até o livro de Lamentações, o final do livro de Lamentações. Na sequência daquilo que a gente já tem lido em Jeremias, o profeta está falando sobre a queda de Jerusalém. E aí a gente entra numa parte sobre o remanescente, né? Aqueles que ficaram na terra e que agora estão indo para o Egito. E eles pedem direção de Jeremias sobre isso, para que ele fale com Deus. E Jeremias fala com Deus e Deus fala, olha, vocês não devem ir para o Egito. E mesmo assim o povo decide que vai para o Egito. É muito interessante a gente ver, porque sempre há uma preocupação, desde os mandamentos, em que Deus é o único Deus que deve ser adorado. E grande parte de tudo que tem acontecido com Jerusalém é culpa da idolatria, é culpa da corrupção, é culpa da injustiça social. E Deus sabe que se eles forem para o Egito, eles vão continuar adorando os deuses egípcios. E o povo, quando ouve Jeremias falar que eles não deveriam ir, eles falam, você está mentindo, a gente vai sim. E a gente não só vai, como a gente vai adorar aos deuses. Porque quando a gente adorava esses deuses, a gente prosperava, nossa vida estava bem. E olha o que o Deus de Israel fez com a gente. Então a gente vai adorar esses deuses. Jeremias continua profetizando sobre a queda das nações vizinhas, né? As nações vizinhas a Israel também seriam conquistadas pela Babilônia. E toda essa destruição aconteceria até que a própria Babilônia fosse destruída. E aí a Babilônia seria destruída principalmente pela impiedade com que eles trataram o povo de Deus. Eles foram cruéis com o povo de Deus. A gente precisa entender que por mais que Deus tenha entregado o seu povo nas mãos da Babilônia, a justiça de Deus estava sendo feita sobre o seu povo, mas não seria feita só para Israel, seria feita também para as outras nações. Por mais que Deus fizesse sua justiça por Israel, ele também protegia Israel. Israel ainda era o seu povo. Então aqueles que puniram a Israel, aqueles que fizeram mal a Israel, mais do que conquistar a terra, fizeram pessoas sofrerem, destruíram as coisas, esses seriam castigados, esses também sofreriam a justiça de Deus. E apesar de todas essas profecias de julgamento, tudo isso que estava acontecendo, o livro traz também promessas de renovação, promessas de esperança para o futuro, principalmente ligados à linhagem de Davi. A gente não pode esquecer que no fundo de tudo isso, no contexto de tudo isso, existe um grande plano de Deus, um plano de redenção da humanidade. Deus estava preparando e podando aquele povo para a vinda do Messias. O Messias que viria do povo de Israel, o Messias que viria da linhagem de Davi. Deus não abandonou esse plano por causa da infidelidade de Israel. Então a gente vê uma esperança disso logo no finalzinho de Jeremias, quando o rei Joaquim, que estava lá na Babilônia exilado, ele é libertado pelo rei da Babilônia e ele pode aproveitar de privilégios que outros reis que estavam também presos não poderiam. Ele ganha honras. E a gente vê nisso uma esperança, um vislumbre daquilo que Deus já havia prometido para as pessoas. Deus já havia prometido para Israel que essa linhagem de Davi continuaria até a chegada do Messias. Entrando agora no livro de Lamentações, a gente vê que o livro de Lamentações é um livro poético. E ele é um livro poético que está no meio dos livros proféticos. Por quê? A tradição atribui o livro de Lamentações a Jeremias, como se Jeremias fosse o autor. Na verdade, o livro não tem um autor explícito, né? O autor ele é anônimo, o autor de Lamentações é anônimo. Mas esse livro é um livro de poesia. O livro trata basicamente de poesias de aflição, de angústia, tudo aquilo que o povo tem sentido em relação à queda de Jerusalém. Na Bíblia a gente encontra diversos poemas de lamentações. E normalmente esses poemas de lamentações eles têm 3 funções. A primeira é um protesto. Protestar contra aquilo que está acontecendo, mostrar como aquilo é horrível, aquela situação, aquele momento é horrível. E eles não querem que aconteça.
O segundo é para expressar emoções, a tristeza, demonstrar a tristeza como um desabafo. Essa poesia de lamentação é como um desabafo do povo diante de tudo aquilo que está acontecendo. A terceira função de uma poesia de lamentação é a confusão, é exprimir essa confusão. Então, perguntas, por que isso está acontecendo? Onde está Deus? Essa confusão que atinge a gente quando a gente está no sofrimento, esses questionamentos. O livro de Lamentações ele é dividido em 5 poemas. Todos eles são poemas acrósticos, ou seja, cada verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico sequencialmente. Claro que na tradução para o português a gente perde isso, não tem como fazer essa tradução para o nosso alfabeto e manter o sentido do texto, mas em hebraico é assim que funciona. E esse texto, ele tem 3 narradores. Um é o narrador autor, né, aquele que escreveu o livro. O segundo é o próprio Sião, a personificação de Jerusalém, a personificação da cidade. E o terceiro narrador é o povo de Sião, o povo de Jerusalém. No primeiro poema, a gente vê a filha de Sião, a personificação de Jerusalém. E ela está abandonada, ela está desolada, ninguém está lá para consolar, ninguém está lá para apoiar, para suportar. E no meio disso, ela clama ao Senhor para que ele veja a vergonha dela, para que ele veja o quanto ela está sofrendo, o quanto eles estão sofrendo. No segundo poema, o autor ele exprime com mais intensidade que esse sofrimento é uma consequência dos pecados de Jerusalém, é uma consequência dos pecados do povo. Mas que a causa para tudo aquilo que eles estão vivendo é a ira de Deus. E aí a gente precisa entender o que é a ira de Deus. Precisamos entender que nos livros proféticos, diversas vezes aparece a ira de Deus. Essa ira não emocional, mas uma ira que significa a justiça de Deus. Voltando à história, a gente consegue entender que havia uma aliança muito clara entre Deus e o seu povo. Deus pede que o seu povo seja um povo fiel, um povo que adore apenas a Ele e não a outros deuses, um povo que cumpra as leis. Deus pede isso a eles e, em troca, Deus daria a eles proteção, Deus daria a eles a sua presença, Deus daria a eles bênção, que nessa época significava terra. Deus abençoar o povo significava que eles teriam a terra deles. O povo rompe com essa aliança diversas vezes. Diversas vezes a gente vê idolatria, a gente vê corrupção, a gente vê injustiça no meio do povo de Israel. Até que chega um momento que passou todos os limites. E a justiça de Deus precisa ser feita para que aquele povo volte ao rumo. No poema, a gente vê um povo que está padecendo por aquilo que eles plantaram. Eles estão colhendo os frutos dos pecados deles. E eles clamam para que Deus olhe por eles nesse momento. O terceiro poema é retratado por um homem solitário, que entende que tudo aquilo que está acontecendo é justiça de Deus. Mas essa justiça também é usada por ele como esperança. Ele é um Deus justo e um Deus fiel. Um Deus fiel à aliança apesar da infidelidade do seu povo. Ele é um Deus cujas misericórdias se renovam todas as manhãs. Um Deus que não permitiria que o mal vencesse, que não permitiria que o seu povo fosse abandonado, fosse destruído. Porque diferente do povo, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Entender essa essência justa e fiel de Deus é que faz com que o autor tenha a esperança da restauração de todo o povo de Israel. No 4º capítulo, há uma representação e uma visitação para o que teria se tornado Jerusalém após o cerco. É interessante que eles fazem um paralelo entre o passado e Jerusalém após o cerco. Antes, as crianças brincavam nas ruas, as crianças riam. E agora essas crianças pedem comida nas ruas, porque eles estão com fome. Antes, os ricos faziam banquetes e festas. E agora eles comem o que eles encontram na terra. Os líderes, eles eram cheios de esplendor, cheios de vida. E agora eles estão famintos, eles estão abandonados, eles estão fracos e sujos. O próprio descendente de Davi foi capturado. Tudo aquilo que no passado tinha sido bênção, tinha sido glória, agora, depois da justiça, depois que eles foram conquistados, é tristeza, é lamentação, é luto. O poema final, ele é uma oração comunitária.
todo o povo está pedindo para que Deus olhe por eles, para que Deus não os abandone. Eles pedem uns pelos outros, eles pedem pelos grupos de pessoas, eles querem o olhar de Deus. A conclusão do livro é uma oração de restauração que é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que eles falam da grandeza, do reinado de Deus, da soberania dele sobre todas as coisas, eles falam também do aparente abandono de Deus ao seu povo. E a grande dúvida, a grande angústia desse povo nesse momento é: será que Deus não os esqueceu de vez? E assim a gente encerra o livro de Lamentações. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente espera na próxima semana com mais um vídeo. Que toda essa leitura bíblica e esses vídeos estejam abençoando a sua vida. Até lá!